Olá pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda Abra e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as questões de mitigação para redução de impacto de fauna em empreendimentos rodoviários. Então, eu agradeço muito o convite para participar desse workshop promovido pela Arteris e vamos lá. Bom, por que mitigar, né? Então, sem mais delongas, a gente tem discutido aí no Brasil, mas especialmente no estado de São Paulo, as três justificativas básicas, né, do porquê a gente deveria reduzir o impacto dos atropelamentos especificamente em rodovias, né? Em primeiro lugar, mas não especialmente em primeiro lugar, a conservação biológica, né, é algo que deve ser levado em conta, e o bem-estar animal. Então, a gente vai ver aí nos próximos slides qual o tamanho do impacto dos atropelamentos para a fauna silvestre brasileira. Em segundo lugar, vem a segurança humana. Então, a gente sabe, né, hoje, com dados, né, com muitas publicações atuais, que colidir com um animal de médio e grande porte na rodovia leva a acidentes muito graves para os usuários, né? E também existe a questão econômica. É necessário que seja atendido, né, todos esses acidentes. Se existem vítimas humanas, elas são encaminhadas, né, para os hospitais, fazer tratamentos médicos e uma série de outras coisas. Bom, então falando um pouco mais a fundo, né, dessas três justificativas, sobre o custo biológico, a gente tem dados extremamente sólidos, né, para o estado de São Paulo, onde a gente sabe que a média anual dos atropelamentos de mamíferos silvestres de médio e grande porte gira em torno de 39 mil indivíduos, né? Então, essa é uma perda não natural desses animais nas rodovias do estado de São Paulo. E aí a gente pode imaginar, né, em quão problemático é para a fauna todos esses impactos juntos. Então a gente só está falando dessa perda não natural em relação aos atropelamentos, né? Somado a isso, a gente sabe que tem caça furtiva, caça por retaliação, caça por troféu, queimadas, né? Outros desastres naturais, né, que a gente poderia elencar domesticação, né, de alguns animais e pet, né, o tráfico desses animais silvestres, doenças transmitidas por animais domésticos a esses animais silvestres. Então, de fato, os atropelamentos colaboram em grande parte com essa retirada crônica de indivíduos da natureza, especialmente para o estado de São Paulo. E, obviamente, esse é um impacto muito grande, né? Não só no estado de São Paulo, mas no Brasil. E aí, para vocês verem a magnitude desses impactos, o estado de São Paulo, de onde a gente tem esses dados, né, que são dados do meu doutorado e já publicados, já amplamente divulgados, o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros. Então, imagina só o que não acontece, né? O que acontece com essas espécies, o impacto das rodovias dessas espécies em outros estados brasileiros. E aqui eu trago para vocês os dados em números, né? As médias, as medianas, as mínimas e as máximas que compõem essa estimativa de atropelamento de fauna para o estado de São Paulo, né? Como eu disse, já são dados publicados e tem embasado aí uma série de outras publicações do ICMBio, especialmente para o Plano de Ação Nacional das Espécies Ameaçadas. E aí, se a gente for ver, né, para espécies ameaçadas do estado de São Paulo, como o tamanduá-bandeira, a gente tem aí quase 150 indivíduos sendo retirados na natureza somente por atropelamento. 156 lobos-guarás, 78 gatos do mato desses pintados, né, que a gente não conseguiu fazer a identificação desses animais. 74 gatos moriscos, 112 indivíduos de jaguatirica. E aí só uma observação, 112 jaguatiricas sendo atropeladas todos os anos no estado de São Paulo equivale à população total de jaguatiricas existentes no Parque Estadual do Morro do Diabo, né, que é uma unidade de conservação importantíssima no Pontal que a gente tem. Então, imagine se todas as jaguatiricas do Pontal desaparecessem, né,
por ano, que a gente extinguisse a população de uma unidade de conservação tão estimada, tão importante para o nosso estado. 47 onças pardas, né? Então é muito difícil a gente pensar em algum outro impacto que seja maior, que seja mais impactante para essa espécie do que os atropelamentos. Bom, e do ponto de vista da segurança humana, como a gente já falou, né, existe o custo humano e o custo financeiro. Então, esses são alguns exemplos que a gente tem, né, de acidentes envolvendo animais nas rodovias, em outros estados brasileiros, inclusive. Esse primeiro exemplo, né, de onde 8 pessoas morreram por conta do atropelamento de uma anta no Mato Grosso do Sul, é até hoje o acidente mais grave que já aconteceu com fauna. E parece que existe uma proporção bem lógica, né, de que quanto maior o tamanho do animal, o porte do animal, mais severo é o acidente e maior a chance desse acidente envolver vítimas humanas, com feridos e, inclusive, óbitos humanos, né? Esses também são dados publicados em um outro artigo, em 2019, que, se vocês tiverem mais interesse, eu posso divulgar posteriormente. Bom, e aí sobre os custos, né, para a sociedade, os custos para a sociedade em relação à saúde e também os custos econômicos, né? Então, a gente sabe que, por meio dos dados da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, por ano, em média, a gente tem mais de 530 pessoas com ferimentos leves, 116 com ferimentos graves e 20 pessoas morrem em decorrência desses acidentes envolvendo animais. Porém, essa base de dados ela é um pouco mais ampla. Ela contempla animais domésticos e animais silvestres. Anualmente, o cálculo de quanto o governo paulista gasta, né, ou a sociedade paulista gasta, dando o atendimento a todos esses acidentes, removendo os veículos, consertando patrimônio público, né, da rodovia, uma cerca, o guardrail, o pavimento, eventualmente, né? E todo esse suporte de receber as pessoas em hospitais, os tratamentos médicos, etc., elas somam anualmente 56 milhões de reais. Esses dados também estão baseados em dados já publicados pelo IPEA. Então, todo esses valores dos custos associados ao atendimento desses acidentes, eles são baseados em custos já pré-estabelecidos pelo IPEA, né? Custo médio de qualquer acidente envolvendo um animal na rodovia custa em média R$21 mil. E o custo médio de um acidente com um animal que envolva vítimas humanas, ele triplica, né? Chegando aí quase na casa de R$70 mil. As perspectivas das colisões com animais nas rodovias, as perspectivas jurídicas, né? Tem a ver com a responsabilidade civil de quem administra as vias. Então, mais um estudo, né, que foi feito no estado de São Paulo do meu doutorado, onde a gente analisou 797 casos judiciais de pessoas, especialmente usuários, né, que ingressaram com ações contra esses administradores rodoviários, porque tiveram colisões com animais nessas rodovias. 92% desses casos a compensação financeira é dada a favor dos usuários, né? E a gente calculou que, em média, e esse valor é extremamente subestimado, que as administrações públicas e privadas do Estado, elas compensariam, então, anualmente, em média, R$2 milhões esses usuários que se envolveram nesses tipos de acidentes. Bom, por que mitigar, né? Então, a gente já viu 3 justificativas bem fortes, né, sobre o porquê mitigar. E aí, onde mitigar, né? A gente tem inovações metodológicas para entender agora onde mitigar, especialmente no estado de São Paulo. Espero que em breve a gente expanda aí essa inovação metodológica para outras regiões do Brasil. Esse também é um capítulo do meu doutorado, ainda não publicado, foi o único que sobrou, mas em breve será.
onde a gente experimentou modelos preditivos de atropelamentos. Então, veja só, eu recebia o banco de dados da fauna atropelada das concessionárias do estado de São Paulo, então eu só tinha essas estimativas e os dados espacializados para essas rodovias específicas, mas eu queria saber para outras rodovias do estado, especialmente então as rodovias que são públicas, onde são os pontos críticos de atropelamento que mereceriam, né, um olhar especial para a implementação dessas medidas de mitigação. Então, a gente trabalhou com essa modelagem preditiva, essa é uma especialidade, inclusive, da minha orientadora de doutorado, a Kátia Ferraz, da Exalc. Então, a gente primeiro entendia quais as variáveis, né, da paisagem e as variáveis do ambiente em si, considerando dados abióticos, inclusive, explicavam ou entendiam, né, aquele padrão de atropelamento. Tendo isso definido, a gente usava esse padrão espacial, né, contendo esse conjunto de variáveis, e mandava o estado de São Paulo, a gente procurava esse padrão, né, de paisagem, esse padrão de variável no restante do estado de São Paulo. E é assim que a gente cria, né, um modelo preditivo dos atropelamentos. Atualmente, a gente tem esse modelo para 8 espécies, 8 espécies de mamíferos, né, para o estado de São Paulo: lobo-guará, jaguatirica, raposinha do campo, tamanduá-bandeira, onça-parda, capivara, tamanduá-mirim e esqueci a última espécie, mas eu acredito que seja cachorro do mato também. Bom, de maneira geral, são alguns dos mamíferos mais comumente atropelados, né, como a capivara, e as outras espécies, elas integram aí esses animais que são ameaçados de extinção. Então, se vocês olharem em todos os mapas, né, das espécies com a letra D, esse é o mapa final da modelagem que indica, né, essa é uma ferramenta de planejamento, principalmente para os órgãos ambientais licenciadores, aí, como a CETESB, né? Então, hoje a gente sabe, no estado de São Paulo, em todo o modal rodoviário do estado de São Paulo, quais são os pontos mais críticos de atropelamento espécie específica. Então, vai haver a duplicação da rodovia tal, e aí você vai olhar no mapa, vai ver que aquele ponto é uma prioridade, né, para o atropelamento daquela espécie, e aí você pode se planejar melhor para, inclusive, recomendar medidas de mitigação que sejam mais adequadas, né, para aquele animal. Além disso, né, além das rodovias, a gente também tem trabalhado com essa inovação metodológica para ferrovias, né? Então, atualmente, hoje a Via Fauna faz todos os estudos e executa os programas de fauna da Rumo, né? Malha Norte, Malha Central, Malha Paulista, e em breve aí talvez uma outra malha. E, diferentemente de uma modelagem preditiva, onde a gente tinha um banco de dados de fauna atropelada, para essa nova malha ferroviária que a Rumo está estabelecendo, que é a expansão da Malha Norte, que vai de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde, não se tinha nenhuma base de dados, porque a ferrovia ainda não existe, né? Então, com as variáveis da paisagem, por meio de uma análise de conectividade funcional da paisagem, onde a gente usa teoria de grafos e teoria de circuitos, a gente estabeleceu 3 espécies que são espécies de maior interesse, né, para prevenção desses acidentes na Rumo, que são espécies de mamíferos de grande porte e ameaçados, e a gente entendeu quais as características da paisagem seriam as mais interessantes para a gente rodar esses modelos de priorização, né, as modelagens preditivas de atropelamento. E baseado nisso, atualmente nós também já estamos estabelecendo as medidas mitigadoras para cada trecho que se apresentou crítico para essas espécies, né, especialmente a anta. Bom, onde mitigar ainda, né? Onde mitigar? Eu tô tendo uma experiência incrível, né? Que eu gostaria de compartilhar com vocês também, que é o meu projeto, perdão, meu projeto de pós-doutorado
na Amazônia, que inclusive está acabando comigo, diga-se de passagem, onde a gente está. Eu implementei e agora nós estamos monitorando 30 passagens de macaco sobre uma rodovia federal na Amazônia, entre os estados do Amazonas e Roraima. E é parceiraço deste trabalho a comunidade indígena Waimiri-Atruari, que sabe tudo de fauna daquela região, obviamente, né? E eles sempre foram muito interessados em implementar essas pontes para os macacos, né? Eles têm uma estima muito grande com várias espécies da fauna, especialmente algumas espécies de primatas, onde eles acreditam que aqueles animais são parte da comunidade Waimiri-Atruari. Então, alguns Waimiri-Atruari, eles têm forma de humano e outros Waimiri-Atruari têm forma de macaco ou outros animais, né? E eles ficam muito tristes, de fato, isso é incrível, quando eles veem os animais atropelados na rodovia, né? Então, eu tinha que estabelecer onde eu vou implementar as minhas 30 pontes de macaco ao longo de 125 quilômetros de rodovia, num ambiente extremamente conservado. É floresta amazônica, bombando de todos os lados, não é uma área fragmentada, então é um ambiente contínuo, lindo, extremamente conservado por conta da presença dessa comunidade indígena lá. Bom, para eu entender quais seriam os melhores pontos para implementar as passagens, eu poderia ficar mais uns 2 anos, seguramente, só entendendo a dinâmica da fauna naquele lugar, etc. Para cortar o caminho, né, e para economizar o dinheiro também, eu acabei perguntando para quem de verdade conhece a ecologia, a dinâmica da fauna, né, dos animais nessa rodovia. Então, eu cheguei até os líderes da comunidade indígena Waimiri-Atruari e perguntei para eles onde vocês acham que eu devo implementar as pontes, né, que eram, então, as pontes deles também, porque agora elas foram doadas para a comunidade Waimiri-Atruari. E aí eu coloquei 3 líderes indígenas dentro do meu carro, e esse foi um dos dias mais especiais e marcantes da minha vida, porque foi incrível, né? Então eu iria dirigindo e quando eles vissem um local que seria apropriado para instalar as pontes, eles parariam, né? E eu marcaria o ponto de GPS. E aí a gente seguia a viagem. E o seu Omé, por exemplo, que é um líder que é mais velho da comunidade, ele falou: para. Aqui, o Eri, que é mulher na linguagem Waimiri-Atruari, aqui, todo mês de maio, essa árvore aqui tem uma frutinha que o macaco prego ama, e aí falava o nome indígena dos animais, né? Ah, seu homem, aqui precisa de ponte, porque aqui quando tem muita fruta, eles atravessam direto na rodovia, eu já vi bicho atropelado. Pronto, anotado. Segui a viagem. Para. Aqui é o ponto mais alto da rodovia dentro do território Waimiri-Atruari. Se o macaco-aranha atravessar a rodovia, vai ser nesse ponto, porque o macaco-aranha só gosta das árvores mais altas e a gente já viu eles perto da rodovia aqui nesse ponto. E assim foi o dia inteiro e a gente conseguiu anotar, então, todos esses pontos para implementar a passagem de fauna. De 15 pontos que a gente fez as paradas, em 5 deles eu vi macaco na beira da rodovia. Então, isso é uma constatação, né, que de fato eles conhecem muito bem da biodiversidade e eu tenho muito prazer em ter o projeto Reconecta com a comunidade Waimiri-Atruari, porque esse é o encontro perfeito da ciência de ponta, a gente usando as tecnologias mais maravilhosas, mais atuais aí para detecção de fauna próximo da rodovia, com conhecimento tradicional. Então eu tenho muito orgulho desse projeto, já apresentando para vocês. Em breve, espero atualizá-los aí de outras novidades do projeto Reconecta. Como mitigar, né? Então, obviamente, quando a gente propõe medidas de mitigação, antes disso, a gente deve fazer um bom diagnóstico
e ter um planejamento sobre, né, enfim, o que a gente vai recomendar de medida de mitigação. O que eu tenho visto por aí é muita gente se esmerando demais, mais no diagnóstico do que, de fato, na implementação das medidas, né? Então, essas aspas aí, elas são minhas, né? Os esforços para entender um problema não podem ser maiores que a própria resolução de um problema. Então, por que a gente estuda padrão espacial e temporal dos atropelamentos? É para publicar paper? Não. É para que isso sirva de base de um diagnóstico sólido e acurado para implementação de medidas de mitigação, né? Então, a gente sabe que os bichos são atropelados aos montes, a gente sabe dos impactos que isso causa para a biodiversidade, para a segurança humana, para a economia. A gente entende, baseado inclusive na paisagem, sem ter dados de atropelamento eventualmente, quais são os pontos-chave para reconectar a paisagem. A gente sabe, né, na paisagem, quais são os pontos onde é esperado que os animais, principalmente os mamíferos, né, silvestres de médio e grande porte, vão cruzar a rodovia, né? Então, vamos ao diagnóstico. O dado de atropelamento, óbvio, ele é importante, mas nem sempre ele é o principal. Então, principalmente nos trabalhos da Via Fauna, a gente leva em conta dados de atropelamento, sim, e quando tem, porém, a gente leva muito em conta o planejamento da paisagem para a gente fazer as recomendações de mitigação, né? E um plano de mitigação, ele não pode abarcar aves, répteis, anfíbios, quirópteros, mamíferos, e acho que só, né? Geralmente, né, e planos de mitigação mais eficientes são aqueles onde existe uma definição das espécies-alvo que a gente quer mitigar, ou minimamente o grupo faunístico que a gente quer mitigar, mamíferos de médio e grande porte, mamíferos acima de 15 quilos, mamíferos ameaçados, se o seu objetivo é conservação só da biodiversidade, mamíferos de grande porte, visando segurança humana, né? E por aí vai. E um plano de mitigação, mais uma vez, tem que ter objetivos muito claros. Elaboração do plano de mitigação, né? Então, quando a gente faz as análises de paisagem, né? Essas duas figurinhas aqui de mapas, isso é mais ou menos como se parece. A gente faz um scanner, um escaneamento da paisagem, a fim de saber, né? Quais as diferentes classes de uso do solo, quais são as variáveis da paisagem que explica o atropelamento ou presença, né, de algumas espécies específicas na paisagem. A gente tem que olhar, obviamente, para a topografia, né? A gente não consegue colocar a passagem inferior de fauna em corte, a gente não consegue colocar viaduto vegetado em aterro. Então, essas são coisas extremamente básicas, mas, eventualmente, né, a gente se depara com, em reuniões, né, e pessoas que não são tão especialistas na área, alguns questionamentos desse tipo. Como mitigar? E vamos lá, aos tipos de medida de mitigação, então. As medidas de mitigação, então, são a menina dos olhos do plano de mitigação, né? Eventualmente, a gente trata muito de passagens de fauna, mas a gente vai ver aqui nesse slide que quando a gente quer reduzir atropelamento, especialmente de espécies que são terrestres, né? Como esse tamanduá bandeira lindão aí nesse desenho, o que manda na redução dos atropelamentos é o cercamento. Passagem de fauna reduz atropelamento de fauna? Não. Quem reduz atropelamento de fauna é cerca. Então, a grande coisa da mitigação para animal terrestre é a associação de passagens inferiores de fauna com cercamento. O papel da cerca é barrar a entrada do animal na rodovia e, secundariamente, encaminhar ele a uma passagem segura de fauna. Papel da passagem de fauna: ser um conector, né, de conectividade, funcionar como um conector estrutural e funcional
na sua paisagem. Então, a gente quer que esse túnel conecte os animais de um lado para o outro, né, estruturalmente e funcionalmente. Funcionalmente significa que os animais, de fato, estão usando aquela passagem de fauna, né? A literatura científica diz que a associação das cercas e das passagens de fauna pode reduzir em até 86% dos atropelamentos, especialmente, né, os ungulados de grande porte que eles têm nos Estados Unidos e na Europa. Aqui no estado de São Paulo, prometo a vocês que no ano que vem a gente vai ter uma publicação avassaladora. Tô brincando, mas é uma publicação muito importante, onde a gente vai demonstrar, né, pela primeira vez, os efeitos, né, o impacto positivo de trechos de rodovias aqui no estado de São Paulo, no centro-oeste paulista, que receberam mitigação e os impactos para redução de atropelamento e o incremento de conectividade pelas passagens de fauna. Aqui são alguns vídeos desses monitoramentos de passagens de fauna que a gente tem em muitas rodovias do estado de São Paulo, mas agora em muitos outros estados brasileiros, né? Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, Goiás, Tocantins. E o que esses dados... Perdão, com licença. Eu tô saindo de uma dor de garganta muito grande, me perdoem. Esses dados, eles revelam coisas muito importantes para a gente. A primeira coisa é quais espécies usam essas passagens de fauna. Esse é um dado tão básico, mas é um dado muito importante. Os planos de ação nacionais do ICMBio, por exemplo, para as espécies ameaçadas de extinção, querem definir quais são os tipos de medidas de mitigação mais adequadas para as espécies do plano, né? Eu tenho percebido, ao longo dos monitoramentos que a gente tem feito há mais de 5 anos, que raposa do campo não molha o pé, então ela não usa drenagem, né, adaptada para a fauna. Lobo-guará também tem preferência para as passagens de fauna extremamente secas, como as passagens de gado ou passagens de fauna mesmo. Capivaras amam as drenagens, amam as pontes, né? Usam praticamente todo tipo de travessia. E os felinos de grande porte têm preferência, obviamente, por estruturas maiores, né? Então, a gente tem aí, em breve, a gente também vai divulgar e publicar dados, né, sobre essas passagens de fauna e o que é mais adequado para cada tipo de animal. Esse também é um paper que a gente publicou em 2020, né, em parceria com a INCAB, Iniciativa Nacional de Conservação das Antas Brasileiras, com a querida Patrícia Médici, onde a gente monitorou 15 passagens inferiores, né, na MS 040, no Mato Grosso do Sul, e a gente, assim, aprendeu muita coisa com esse estudo. Essas são passagens inferiores não cercadas, então a gente só avaliou se as estruturas, de fato, elas são um conector estrutural e funcional para vários animais dessa paisagem, né, dessa região, e a gente constatou sim, né, que os bichos já usam essas passagens inferiores aos montes. A anta foi o bicho que bateu o recorde em usar passagem de fauna. Porém, quando a gente olha os dados de atropelamento, né, mesmo próximo às passagens de fauna, o atropelamento não reduz, porque um dia a anta passa por baixo da rodovia, na passagem de fauna, na passagem inferior, no outro ela atravessa em nível e ela pode ser atropelada. O que vai reduzir atropelamento de anta e outros mamíferos nessa região é o cercamento associado com essas estruturas. E aí a gente fez uma brincadeira de estimar a massa de anta que deixou de passar por cima da rodovia e passou por baixo da rodovia em segurança, né? Aí a gente tem esse dado de 180 toneladas de carne de anta que passou por baixo da rodovia. Então, de fato, né, essas passagens inferiores, elas são importantes, né, para salvar a vida dos animais,
mas especialmente para retirar esses animais da influência do tráfego e também, obviamente, melhorar a segurança do tráfego e a segurança dos usuários. Outros tipos de medida de mitigação, né? Esse é um exemplo real, né? Um desenho conceito, mas é um tipo de medida de mitigação que vai ser implementado em breve, também uma rodovia do Centro-Oeste paulista, para reconectar 2 fragmentos florestais onde ainda existe uma população viável de bugio ruivo, que é o Aloata guariba, uma das 25 espécies mais ameaçadas do planeta, né? E isso vem do grupo especialista de primatas da IUCN. Então é uma espécie assim de alerta máximo no estado de São Paulo, né? Todo gestor rodoviário que tem esse bicho na sua área, né, de administração deve, por favor, implementar medidas de mitigação para esses animais. Não é tolerável que haja o atropelamento dessa espécie em rodovia, né? Se existem medidas de mitigação que são extremamente adequadas para permitir a passagem segura desses animais, né? Essa fotinha aqui é o Saguinus midas, que eu recordo frequentemente atropelado nas rodovias da Amazônia, né? Onde eu estou trabalhando agora. E o projeto Reconecta, mais uma vez, uma das perguntas que a gente quer responder é quais tipos locomotores de animais têm preferência por design. Então, existe um design que seja mais adequado para bicho que faz braquiação? Existe um design mais adequado para bicho que anda, né, quadrúpede, com as patas da frente e as de trás? E os saltadores, né? Como que a gente deveria pensar no design dessas estruturas? E aí o projeto Reconecta é um projeto que vem de encontro para responder essa pergunta, testando 2 designs juntos de pontes ao mesmo tempo. O bicho, por exemplo, vai chegar na minha ponte e ele vai falar, quero essa, que é maior e mais estável, de corda e de cruzeta, ou vou usar aquela que parece um galhão, uma corda única, né? E bem estável também. Então, isso é baseado no tipo locomotor dos animais, na biomecânica, né, da locomoção e outras pirações aí do mundo da ecologia e da primatologia. Outro tipo de medida, né, que agora está mais aí em voga no Brasil, é o viaduto vegetado. É uma medida de mitigação incrível, né? Ela é específica para animais terrestres, né? Especialmente grandes mamíferos terrestres, e ela é um conector também estrutural e funcional para esses animais, além de ser um conector da paisagem, né? Então, no viaduto vegetado, a gente planta coisas em cima e aí a gente consegue fazer um corredor, inclusive vegetado, né, florestal, para que os animais eventualmente se sintam mais à vontade de usar essas travessias. Nos Estados Unidos, no restante do mundo, um pouco. Os estudos apontam que dificilmente existem espécies que somente usam os viadutos vegetados. Então, o viaduto vegetado, ele foi testado para entender se algumas espécies específicas, principalmente Estados Unidos e Canadá, tinham predileção específica por viaduto vegetado e não usariam passagens inferiores ou aquelas pontes bridge span, né, que eles têm aquelas pontes gigantescas também nas rodovias. Até onde eu entendo, o pronghorn, que é um bovídeo, né? Ele não é um cervídeo, e o glutão, que é o wolverine, né? Conhecido como wolverine, são 2 espécies que eventualmente teriam uma preferência exclusiva por viaduto vegetado. Do restante, não existem espécies que tenham uma preferência exclusiva por viaduto vegetado. Aqui no Brasil, eu diria que as espécies da Mata Atlântica, né, principalmente, por conviverem num ambiente mais escuro, Mata Atlântica e Amazônia, perdão,
É uma floresta escura, é uma floresta densa, né? E uma passagem inferior de fauna não me parece ser um grande problema para esses animais. Mas nós estamos aprendendo agora, né, qual tipo de fauna, qual tipo de espécie usa viaduto vegetado, usa passagem inferior de fauna. Do monitoramento que eu tenho feito, né, em diversos lugares do Brasil, eu arrisco dizer que cateto, queixada, cervo do Pantanal e veado campeiro são espécies que muito dificilmente vão usar passagens inferiores de fauna. Eu não tenho notado a presença dessas espécies nessas estruturas. Eventualmente, né, por uma questão metodológica, a gente deve esperar mais tempo para ver se os animais se acostumam, mas me parece que, dada a ecologia, o comportamento desses bichos, e eles terem um comportamento mais arisco, né, com rodovias inclusive, eu entendo que não seria a estrutura mais adequada para eles. Então, eventualmente, os viadutos vegetados vão dar, pode dar essa resposta para a gente. Além de estruturas, a gente também falou da cerca, né, a cerca associada às passagens de fauna. Hoje a gente está entendendo também quais os melhores modelos para diversas espécies de fauna e tipos locomotores de fauna, dado que os animais terrestres no Brasil, eles pulam, eles cavam, eles escalam e eles arrombam as cercas. Então, é uma atividade muito difícil pensar num design de cerca. E é por isso que o plano de mitigação tem que ser bem claro e objetivo em relação às espécies que se deseja mitigar. Como mitigar? A última coisa, né? O manejo de fauna e carcaças. Eu vejo que em rodovias públicas, principalmente no Mato Grosso do Sul, onde não há a retirada das carcaças na rodovia, isso é um atrativo muito grande para outros animais, principalmente animais super oportunistas, como cachorro do mato, né, tatu-peba, que pode se alimentar de carcaças em rodovia. Além dessa carcaça servir como atração para outros animais, esteticamente é muito feio, é muito desagradável, né, o cheiro e etc. E, obviamente, talvez o mais importante, isso é muito grave do ponto de vista da segurança humana, né? Então, você ter carcaças dispostas na rodovia, uma anta ocupando aí praticamente todo um acostamento, isso pode trazer grandes prejuízos para a trafegabilidade e segurança humana. Bom, eu agradeço mais uma vez enormemente pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Adoraria poder estar online. Essa apresentação foi gravada porque neste exato momento que vocês estão vendo essa apresentação, eu estou fazendo o meu campo na Amazônia. Eu peço desculpas pela minha voz já naturalmente ela não é muito boa e não é muito bonita, mas eu tenho me recuperado aí de algumas infecções bem recorrentes de gargantas, com gripes e etc. E eu fico completamente à disposição de vocês, caso vocês queiram me contatar pelo e-mail, pelo Instagram, pelo Twitter, enfim, pelo WhatsApp, meu número de telefone está aí também. E eu vou ter muito prazer em poder conversar com todos vocês, tá bom? Muito obrigada novamente, parabéns pelo workshop, que bom que a gente está discutindo tanto, né, sobre ecologia de estradas, e eu espero realmente que a gente tenha grandes mudanças em como a gente tem tido aí as nossas rodovias do estado de São Paulo. Eu desejo que elas sejam cada vez mais seguras, mais modernas, mas seguras tanto para as pessoas quanto para a fauna. Um abraço para todos vocês e até a próxima!